trecho na Palavra de Deus. Nós começamos meditando já no culto passado sobre paciência e perseverança nos conduz à vitória. Glória a Deus. E eu quero cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, participando conosco através da internet, em mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a estar conosco, participar conosco desses momentos preciosos. E se você ainda não fez a sua inscrição na nossa página AD Belém Atibaia, no YouTube, Instagram, no Facebook, faça a sua inscrição, recomende também para os seus amigos, e através dessas páginas vocês terão várias reflexões, palavras de Deus, louvores, para enriquecer a sua vida espiritual. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Nós vamos ler no capítulo 24 de São Mateus, verso 4 ao verso 14. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu lerei o primeiro verso, os demais irmãos, juntamente com o nosso irmão Aparecido, estarão lendo os versos seguintes, e assim nós estaremos fazendo esta leitura da preciosa Palavra de Deus para a nossa reflexão. São Mateus, capítulo 24, versos 4 a 14, diz-nos assim a Palavra de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Estamos meditando nesse texto sagrado e eu tenho destacado o primeiro versículo do texto que nós lemos, quando o Senhor Jesus fez um alerta: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Essa foi uma recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo à sua igreja, e por que não dizer a todos nós. Vivemos momentos que precisa realmente muita cautela para não ser enganado. Aleluia. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. A palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, ele disse que nós necessitamos de paciência, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito tudo, alcanceis a promessa. Então não é momento de se apavorar com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, ou com que até aquilo que nós muitas vezes participamos, somos atingidos. A nossa confiança e a nossa perseverança
aleluia, é de suma importância para alcançarmos vitória. Quando fala de paciência, fala na nossa condição de saber aguardar. Aleluia. Agora, quando fala de perseverança, está dizendo que nós não devemos aguardar apenas de braços cruzados, mas devemos perseverar, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, realizando a obra do Senhor, confiando plenamente no Senhor nosso Deus. Então, paciência e perseverança é que vai realmente redundar na vitória. Se faltar isto, certamente você vai ficar no meio do caminho, não vai alcançar. Aleluia. Mas que Deus continue nos abençoando e falando conosco de uma maneira toda especial. Eu quero começar nesta noite meditando no verso 7, quando diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Então, aqui o Senhor Jesus estava falando, muito embora tenha falado isso há praticamente 2000 anos atrás, mas ele estava falando de alguma coisa que nós estamos vivenciando hoje. A instabilidade entre os povos, a instabilidade entre as nações, a instabilidade entre as organizações. Quando ele diz, no verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, ele está falando dessa instabilidade. E aqui, nação e reino não deve ser simplesmente entendido como organizações governamentais, mas, na verdade, o que o Senhor Jesus está dizendo é que a sociedade estaria instável, não haveria estabilidade dentro da sociedade. Os homens não se entenderiam como de fato não se entende. Um pensa de um jeito, outro pensa de um outro, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. Mas nós não devemos estarmos apavorados com isso. Não devemos estarmos preocupados porque os homens não se entendem. Jesus diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. É cumprimento da palavra de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E ele continua dizendo aqui no verso 7, ele fala: e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Se você começar a observar, nós vamos observar que as estatísticas mostram que diariamente toneladas e toneladas de alimentos são jogados fora, desperdiçados. Mas existe um grupo muito grande de pessoas morrendo de fome. Cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. Isso fala da instabilidade entre os povos, mas fala também da realidade do mundo que nós vivemos, onde muitos têm muito e poucos têm muito e muitos não têm nada. Se houvesse um equilíbrio econômico e social, daria para que todos vivessem bem, mas tem gente esbanjando e muitos morrendo de fome, sem ter o que vestir, o que comer, sem ter um local para morar. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Quando ele diz: haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Que o Senhor Jesus está dizendo: isso aqui não vai ser um lugar, uma coisa característica de apenas um lugar, não. Em vários lugares vai acontecer. Então, existem nações consideradas pobres, com arquimilionários vivendo lá. Isso é cumprimento da palavra de Deus.
Mas a palavra de Deus continua dizendo, e por isso Jesus disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quando Jesus fala acautelai-vos para que ninguém vos engane, ele está dizendo, no meio desse caos, surgirão salvadores da pátria. Surgirão pessoas dizendo, eu tenho solução, eu tenho resposta. Aleluia, isso é característica do anticristo que vai se apresentar. O anticristo ele vai se apresentar como aquele que tem solução para todas as coisas. Aleluia. O mundo está preparado para receber o anticristo. Há poucos dias atrás, eu estava conversando com alguém. Esse alguém está dizendo, mas e o sinal da besta? Que disse que é um sinal que muitos receberão. Que aqueles que ficarem aqui vão receber o sinal da besta. Sem sinal da besta, não vai poder vender, nem comprar e tal. E aí essa pessoa estava dizendo, e não é que o mundo já está preparado para isso? Nessa pandemia que nós estamos enfrentando ainda, estamos saindo dela, já existem muitos lugares dizendo, olha, e existem países que já está funcionando assim. Se você não tiver o passaporte da vacina, você não pode entrar para comprar, não pode entrar na escola. Então, o mundo está sendo preparado. E a coisa ela vai surgir de uma maneira tão sorrateira que muitos não vão nem perceber. Mas a palavra de Deus tem o seu cumprimento. Queira o homem ou não queira, aceite ou não aceite, a palavra de Deus é a verdade. Glória ao nome do Senhor, aleluia, ela tem o seu cumprimento, e ela está se cumprindo, mais rápido do que muitas vezes nós possamos imaginar, mais rápido do que nós possamos idealizar. Deus está cumprindo, aleluia, a sua palavra, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas diz ainda, aleluia, o verso 8, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Por isso que o Senhor Jesus disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quando alguém está de boca aberta, admirado, aleluia, com tudo o que está acontecendo, o Senhor Deus está dizendo, isso é só o princípio, tem muito mais para acontecer. Aleluia, tem muito mais coisa para ser revelada. Então, acautelai-vos. É hora de nós observarmos o que o Senhor Jesus disse. Olha, olhai para as árvores e olhai para a figueira. Quando elas já começarem a brotar, aleluia, está chegando o verão. Jesus está dizendo, olha, seja um observador, a minha palavra está se cumprindo. Aleluia, quando o Senhor Jesus disse, olhai para as árvores e olhai para a figueira é Israel. As árvores são as demais nações. O Senhor Deus diz, observe o movimentar das nações, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. E quer você queira ou não, quer você creia ou não, quer você aceite ou não aceite, a palavra de Deus se cumpre, porque é a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas a palavra de Deus continua dizendo, verso 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. E aqui, meus irmãos, esse versículo fala de algumas particularidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Preste bem atenção o que diz aqui o versículo. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. E aqui fala de guerra psicológica. Aleluia. E essa guerra psicológica, ela já existe, já está presente. Eu estava também conversando com o irmão, e esse irmão disse, olha, fulano de tal me contou que estava fazendo um curso universitário, e lá na escola, na universidade, o professor estava dizendo, olha, esse negócio que a tua anda dizendo por aí das criança nasce de sexo masculino, sexo feminino, isso é tudo conversa. As crianças nascem
assexuada, não tem sexo. Elas que vão decidir isso depois. E para quem é crente, para quem conhece a palavra de Deus, isso é uma tormenta, verdadeiramente. Uma tormenta, é um absurdo. Mas eles fazem isso. E assim poderíamos citar muitos e muitos exemplos que existem por aí. Aleluia. E tem muitos, por falta de observar o que Jesus disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Tem muitos que estão aí já meio sentindo-se represados, já não querem falar da sua fé, não querem falar das suas convicções, porque eles dizem, olha, o mundo evoluiu, tudo mudou. Se eu disser alguma coisa, vão dizer que eu estou atrasado, vão dizer que eu não estou acompanhando a evolução do mundo. Jesus diz, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos serão atormentados, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas nós continuamos crendo na palavra de Deus, que é a verdade. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Continuamos proclamando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que não é de forma alguma um livro, como alguns dizem, um livro que está ultrapassado. Muito pelo contrário, é um livro atual, que fala da realidade que está acontecendo no dia de hoje, muito embora tendo sido escrito há muitas décadas, muitos séculos atrás. Mas ela fala da realidade do que nós estamos vivendo hoje. É a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas diz aqui o versículo. Aleluia. Então vos hão de entregar para serdes atormentado. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E aqui fala que matar-vos-ão e sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Aleluia. Aqui no Brasil, felizmente, ainda não estão matando cristãos, mas existe muito lugar que já estão matando. Aleluia. Agora, odiados, aqui muitos já estão sendo odiados por ser cristão, por defender a palavra de Deus. Aleluia. Nós encontramos aí, existem aí alguns movimentos, algumas paradas por aí que sem nenhuma restrição eles falam, eles odeiam, eles criticam, eles escrevem horrores com relação à palavra de Deus. Diz que a Bíblia é um livro ultrapassado e xingam aqueles que creem na palavra de Deus. Isso já acontece em nosso país. Eu disse, matar ainda não se mata. Aleluia, pelo menos publicamente. Não se mata. Mas odiar já se odeia. Aleluia. E publicamente, em movimentos, e até mesmo em casas legislativas, nós encontramos discursos de pessoas que odeiam, aleluia, aqueles que servem a Deus, aqueles que creem na palavra de Deus. Aleluia, mas o Senhor Jesus disse, olha, tenha cautela, aleluia, tenha prudência, porque é cumprimento da minha palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, não fique apavorado não. Aleluia, isso é só o princípio das dores. Aleluia, mas Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja, e nós subiremos para estar com o Senhor para sempre. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Nesse tempo, verso 10, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e outros se aborrecerão. Aleluia, e não é isso que nós vivemos? Muitos estão se escandalizando com a palavra de Deus. Aleluia. Muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros. E essa questão de trair, aqui fala daqueles, no plano espiritual, daqueles que negam a fé, que falam, mas falam da boca para fora, mas não querem, não acreditam, aleluia, na verdadeira palavra de Deus. Trair-se-ão uns aos outros.
Aleluia. E uns aos outros se aborrecerão. Aleluia. Essa é uma outra realidade que nós vemos. Muitas pessoas se aborrecendo com outros simplesmente por causa da sua fé. Porque ele crê na palavra de Deus e outros não creem. Isso às vezes acontece até mesmo dentro das igrejas. Aleluia. Pessoas que não querem crer na veracidade da palavra de Deus, que querem torcer a palavra de Deus, querem crer parcialmente na palavra de Deus, aqueles que querem só pegar as conveniências. Eu só creio nisso porque isso é conveniente para mim, mas isso aqui está de lado. Aleluia, mas a palavra de Deus, aleluia, diz a própria palavra de Deus que ela não pode ser de particular interpretação. Aleluia, não existem textos que você deve selecionar, esse eu aceito, esse eu não aceito. A palavra de Deus é um texto só. De Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus que não se contradiz, mas que ela se complementa. Aleluia, glória ao nome do Senhor, e através dela nós alcançamos o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então diz aqui a palavra de Deus, aleluia, muitos nesse tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, aleluia. E no meio de toda essa confusão, uns aborrecidos, uns traindo, aleluia, uns escandalizados, aí diz o verso 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu acho que vale a pena até a gente parar um pouquinho nesse versículo. Aleluia. Observe esse versículo dentro do contexto. O contexto, ele diz, olha, pessoas aborrecidas, traindo uns aos outros. Aleluia. Pessoas sendo de uma forma ou de outra, aleluia, aborrecidas, escandalizadas. Então, no meio disso, surgem os falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Aleluia, são aqueles que vão acomodar os escandalizados, vão acomodar os aborrecidos, são aqueles que vão acomodar os traidores, aleluia, porque em vez dele ir para a palavra de Deus, ele vai em direção àquilo que o escandalizado, que o aborrecido, que o traído está defendendo a sua tese. Eu tenho uma solução para você, eu vou acomodar a sua situação, eu vou acomodar a sua condição, aqui você pode, não tem importância, se lá falavam assim, mas aqui é diferente, nós temos a Bíblia aqui também, aleluia, mas não tem toda aquela exigência, aleluia, que a palavra de Deus que eles estão exigindo lá. Hoje, o que nós mais ouvimos por aí, hoje nós temos o Evangelho light, o Evangelho que acomoda situações, aleluia, que você pode viver como você quiser viver, aleluia, aqui tem um segmento que vai de encontro com aquilo que você pensa, não é o que você pensa, é o que diz a palavra de Deus. Aleluia, não é o nosso pensamento, aleluia, é o que o Senhor nos revela através da sua santa e gloriosa palavra, aleluia, mas o Senhor Jesus diz, acautelai-vos, porque no meio dessa instabilidade, surgirão os falsos profetas, e eles enganarão a muitos, aleluia, tem muita gente que faz questão de ser enganado, ele quer deixar de lado a palavra de Deus e quer ouvir aquilo que faz bem aos seus ouvidos. Aleluia, aquilo que massageia o seu ego, ele está querendo ser enganado, e vai ser enganado mesmo. Vai ser enganado mesmo. Aleluia. Há poucos dias atrás, eu ouvi alguém dizendo, olha, surgiu uma pessoa aqui, e ela dizia que era uma pessoa de Deus e tal, e começou a enganar as pessoas. Um obreiro chegou e falou, olha,
Meus irmãos, sai dessa direção aí, se a pessoa está errada, está totalmente enganada. Mas alguns dizem, não, é uma pessoa de Deus e tal. O que aconteceu? Aquela pessoa deu golpe, levou o dinheiro de um monte de gente e desapareceu. As pessoas fizeram questão de ser enganadas, ouviram o certo, mas não quiseram aceitar o certo. Não, fulano de tal é certo. Jesus disse, olha, surgirão, no meio dessa instabilidade, surgirão os falsos profetas. Aleluia. Eu quero dizer que eles estão por aí. Aleluia, estão por aí, não estão muito distante, não. Aleluia, o que nós precisamos realmente, é o que o Senhor Jesus diz no primeiro versículo que nós lemos, acautelai-vos para que ninguém vos engane, tenha prudência, tenha cautela, aleluia, porque o inimigo está aí para enganar, aleluia, glória ao nome do Senhor, mas a palavra de Deus, Deus continua falando conosco, através da sua santa e gloriosa palavra, glória ao nome do Senhor, aleluia. Diz ainda o verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. O que é essa multiplicidade da iniquidade? É a multiplicidade de tudo isso que nós estamos falando aqui. Iniquidade é a ação de pessoas iníquas, pessoas que não têm compromisso com Deus nem com sua palavra, cujos seus interesses estão acima de todas as coisas. Aleluia. E o Senhor Jesus disse, olha, e quando essa iniquidade começa a se multiplicar, o amor de muito esfria. O que é esfriar esse amor? São aqueles que dizem, não existe mais. Aleluia, não existe mais, Deus não fala mais, não existe mais servos de Deus, aleluia, não existe mais, então é melhor eu me esfriar, é melhor eu ficar por aqui mesmo, é melhor eu ficar na minha casa, não, aleluia, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando Jesus falou estas palavras, ele estava dizendo, pode acontecer o que acontecer, a minha igreja vai estar lá, até que eu venha para buscá-la, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, no meio de tantas situações de instabilidade, de ação do inimigo, eu quero lhe afirmar com muita segurança, a igreja do Senhor continua, aleluia, a igreja do Senhor continua, tenha cautela, não seja enganado, mas procure ouvir a palavra de Deus e servir a Deus, e Deus vai te dar vitória, aleluia. Eu quero encerrar, porque o tempo já foi. Paciência e perseverança, é o que nós precisamos, paciência e perseverança. Se você tiver paciência e perseverar, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tem salvação, aleluia, tem solução, tem porta que se abre, tem milagres de Deus para a sua vida. É só você permanecer, aleluia, a mão de Deus continua estendida para te abençoar, para te dar vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo continue falando forte e poderosamente em nossos corações. E se você foi abençoado com esta mensagem, não se esqueça, mande para os seus amigos, aconselho ou indique a ele que também faça a sua inscrição em nossas páginas sociais. E continue conosco, porque Deus vai continuar falando com você através da sua santa e gloriosa palavra. Deus os abençoe. Se você não fez a sua inscrição, AD Belém Atibaia, Instagram, Facebook, YouTube, faça a sua inscrição e recomende também aos seus amigos. Que Deus os abençoe. Amém.